Bom, vamos começar agora a segunda e última aula do módulo sobre protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, que é a continuação da aula 1 deste módulo. Desejo bons estudos e que vocês aproveitem a oportunidade de conhecer mais sobre os PCDTs. Vamos lá? Vamos para a aula. Depois de já ter explanado sobre vários aspectos relacionados aos PCDTs, agora vamos aprofundar nosso conhecimento na estrutura de um PCDT. Para nortear a nossa elaboração dos PCDTs, foi elaborado um roteiro, publicado através da Portaria 375 de 2009. Esse roteiro estabelece a metodologia a ser usada na busca e na avaliação da literatura, bem como para outras estruturas e os itens que devem estar presentes nesse PCDT. Para ajudá-los na compreensão desse processo de estrutura de um PCDT, vamos usar protocolo de artrite psoríaca para usar como exemplo nesse processo. E gostaríamos de deixar claro para todos vocês que apresentamos apenas recortes desses PCDTs. Caso sinta necessidade ou tenha interesse, fique à vontade para ler esse ou qualquer outro protocolo que esteja disponível no sítio ou na página do CEAF, como veremos agora. Para acessar os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas publicados pelo Ministério da Saúde, você deverá acessar o seguinte sítio eletrônico no portal do Ministério da Saúde: www.saude.gov.br/CEAF/PCDT. Aqui você encontra a lista atualizada com todos os PCDTs. O primeiro item do PCDT é a metodologia de busca e avaliação crítica da literatura que foi utilizada para a elaboração. Nessa seção, deve-se citar as bases de dados consultadas, as palavras-chave, o período de tempo e limites de busca. Vamos dar uma olhada como isso acontece. Veja que no exemplo apresentado na tela, o PCDT de artrite psoríaca, há a descrição de data que a busca foi feita e quais foram as bases de dados utilizadas. Veja que as palavras-chave utilizadas na busca estão sublinhadas. Há ainda explícito o motivo pelo qual alguns estudos foram excluídos. Nesse caso, estudos sobre outras doenças, estudos com desfechos laboratoriais, com animais, com terapias sem fundamentação fisiopatológicas ou indisponíveis no Brasil, dentre outras razões. Na sequência, a introdução do PCDT corresponde à conceituação da situação clínica tratada, sua definição e epidemiologia, potenciais complicações e mortalidade associada à doença. Vamos ver. Veja nesse exemplo que a artrite psoríaca é definida como uma artrite inflamatória crônica associada à psoríase. Há ainda descrição da patogênese da doença. Perceba que são apresentados dados epidemiológicos dessa doença no Brasil. O terceiro item presente de um PCDT é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, CID-10. Esse é um item importante porque, dentre outros critérios, os medicamentos do elenco do CEAF são autorizados apenas às CIDs descritas no protocolo. Posteriormente, o item diagnóstico apresenta informações sobre como deve ser realizado o diagnóstico para a doença. A depender da característica da situação clínica, esse item pode ser subdividido em diagnóstico clínico, laboratorial, por imagem ou diferencial. Esse item é importante porque, na maioria das vezes, o paciente necessita apresentar exames que confirmarão diagnóstico no momento da solicitação inicial para acesso aos medicamentos que fazem parte do elenco do CEAF. Vamos ver isso. No PCDT da artrite psoríaca, o item diagnóstico contempla uma série de informações, inclusive que não há exames específicos para o diagnóstico dessa condição clínica. Entretanto, há alguns critérios de classificação da doença, como o critério de Caspar, que auxiliam no diagnóstico. Os critérios de inclusão são aqueles que precisam ser atendidos para que o tratamento do paciente se inicie no SUS. Este item descreve os critérios clínicos e diagnósticos que justificam a inclusão do paciente no PCDT, bem como os documentos comprobatórios que devem ser exigidos. Vamos ver. No PCDT, por exemplo, da artrite psoríaca, está estabelecido como critério de inclusão que o paciente deve apresentar diagnóstico segundo o critério de Caspar, ou seja, doença inflamatória articular
podendo ser uma das 3 manifestações: periférica, artrite axial ou entesite, e pontuação igual ou maior que 3 nos demais critérios. Já o item critérios de exclusão corresponde aos critérios que impedem a inclusão do paciente no PCDT. É importante ressaltar que os critérios de exclusão não são o contrário de critérios de inclusão. Eles descrevem um subgrupo de indivíduos que podem apresentar os critérios de inclusão, mas apresentam alguma situação clínica, laboratorial ou peculiaridade que contraindicam o tratamento. Vamos ver. Os critérios de exclusão do PCDT de artrite psoríaca são contraindicações absolutas relacionadas aos medicamentos, como apresentado para o metotrexato. Sendo assim, caso o paciente apresente alguma das condições listadas de acordo com a terapia a ser utilizada, ele não poderá fazer uso do medicamento no SUS. O próximo item constante de um PCDT é denominado casos especiais, que descreve situações a respeito de doenças ou de tratamento em que a relação risco-benefício deve ser cuidadosamente avaliada pelo médico prescritor, ou ainda situações específicas que necessitam de uma conduta diferenciada, como no tratamento ou posologia. São exemplos comuns dessas situações os idosos, crianças e gestantes. Ok? Vamos lá. O PCDT de artrite psoríaca, que estamos usando como exemplo, apresenta como um caso especial o uso de glicocorticoides e anti-inflamatórios não esteroidais, em casos de gravidez e lactação. Na sequência, no item tratamento, há informações sobre as opções de tratamento para todas as fases evolutivas da doença em questão e discussões das evidências que as embasaram, bem como o escalonamento terapêutico quando necessário. Destaco para vocês, como disse anteriormente, que o tratamento não se limita ao medicamentoso. Quando for indicado, haverá informações sobre tratamentos não farmacológicos, como mudanças de hábitos, dieta, exercícios físicos, psicoterapia, fototerapia, entre outros. Mas vamos continuar mostrando quais as peculiaridades desse processo do protocolo clínico. Vamos lá. Veja que nesse PCDT há informações sobre o tratamento não medicamentoso, que indica o abandono do fumo e outras drogas, a suspensão do uso abusivo de álcool, bem como o estímulo à prática de exercícios físicos e a perda de peso. Na sequência, mas ainda no item tratamento, há descrições dos estudos que embasaram a recomendação dos medicamentos inseridos nos PCDTs. Ainda no item tratamento, está descrito todos os fármacos e suas respectivas apresentações, que são preconizadas para o tratamento daquela condição clínica. Na sequência, está estabelecida a posologia de cada medicamento, com definição das doses terapêuticas recomendadas, incluindo a dose mínima e máxima de alguns desses fármacos, além de informações sobre a via de administração. É possível encontrar ainda no item tratamento informações sobre qual a duração do tratamento e também sobre a interrupção da terapia. Veja que para a artrite psoríaca o tratamento não tem tempo definido, devendo ser mantido enquanto houver benefício clínico. Há também informações sobre os critérios de interrupção do tratamento. Em algumas situações pode ser que o tratamento necessite ser suspenso, para não causar danos ao paciente ou porque não esteja sendo mais benéfico. Vamos ver mais algumas informações? Veja que o PCDT que estamos usando como exemplo estabelece que a interrupção do tratamento deve ser considerada quando o paciente não apresentar as melhoras descritas. Por fim, ainda no item tratamento, o PCDT apresenta quais são os benefícios esperados com o tratamento. Em alguns casos, espera-se melhoria da qualidade de vida, em outros, melhoria dos parâmetros laboratoriais ou cura da doença. Posteriormente, os PCDTs apresentam informações sobre a monitorização dos pacientes. Nesse item está descrito de forma precisa quando e como realizar a monitorização da resposta ou toxicidade do medicamento. Vamos ver mais algumas informações? Para a artrite psoríaca, a avaliação da resposta terapêutica deve ser realizada pela avaliação clínica a cada 3 meses e pela realização de exames laboratoriais. O próximo item do PCDT diz respeito ao acompanhamento pós-tratamento.
incluindo as intervenções necessárias à periodicidade e definição do tempo de acompanhamento. Vamos ver. Para a artrite psoríaca, há a orientação de que, nos casos de remissão da doença após interrupção do tratamento, revisões anuais podem ser adotadas, descrevendo ainda exames que podem ser solicitados para auxiliar na melhor avaliação dos pacientes nesses casos. O item regulação, controle e avaliação pelo gestor tem o objetivo de esclarecer ao gestor do SUS quais os passos administrativos que ele deve seguir, especificamente para a doença ou condição do PCDT. Se houver alguma particularidade, como por exemplo, necessidade de especialista para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento, essas informações estarão descritas nesse item. Vamos dar uma olhada? Veja as orientações referentes à artrite psoríaca para o gestor. Algumas recomendações são descritas com o objetivo de assistir melhor ao paciente. O item seguinte, presente na estrutura de um PCDT, é o termo de esclarecimento e responsabilidade, também conhecido como TER ou TER. Vamos dar uma olhada sobre o que fala o TER. Esse é um documento que contém as informações referentes aos potenciais riscos, eventos adversos e benefícios que podem estar associados ao uso dos medicamentos preconizados no protocolo. Além disso, apresenta ainda a categorização de riscos do uso dos medicamentos durante a gravidez e lactação. Ele é escrito em linguagem para que pessoas leigas possam entender todos os termos contidos. Ele é formalizado por meio da assinatura do paciente ou do responsável e do médico que assiste o paciente. Muitas pessoas têm dúvidas se todos os medicamentos preconizados em um PCDT devem constar no termo. Vamos dar uma olhada. A resposta para essa pergunta é não. Isso porque, em alguns casos, os protocolos incluem medicamentos que não fazem parte do CEAF, porque são dispensados por outros componentes da assistência farmacêutica ou blocos de financiamento. Sendo assim, esses medicamentos não são incluídos no termo que é específico para os medicamentos do CEAF. Conforme abordado no módulo de execução do CEAF, gostaria de lembrar que o termo de esclarecimento e responsabilidade é um documento obrigatório que deve ser entregue no ato da solicitação dos medicamentos do CEAF. Ok? Vamos continuar. Por fim, são apresentadas as referências bibliográficas que foram utilizadas para a construção do PCDT. Para facilitar a disseminação dos protocolos e também a implementação das orientações, o Ministério da Saúde adotou a estratégia de publicar livros reunindo os protocolos elaborados ou revisados em um determinado período de tempo. Desde 2009, já foram publicados 3 livros de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, que você pode ter acesso na página do CEAF, no site do Ministério da Saúde, ok? Os protocolos que estão contemplados em um dos 3 livros já publicados até o momento, apresentam adicionalmente a estrutura já apresentada por nós, os fluxogramas e a dispensação, toda a orientação necessária, além de uma ficha farmacoterapêutica e do guia de orientação do paciente. Vamos conhecer um pouco os fluxos que envolvem os PCDTs. O fluxograma de tratamento representa graficamente as diretrizes terapêuticas, apontando os principais passos desde o diagnóstico até o detalhamento das respostas aos diferentes tratamentos ou dose. Como você pode observar, é um projeto gráfico de fácil entendimento para acesso rápido a essas informações. Já os fluxogramas de dispensação apresentam as etapas a serem seguidas pelos farmacêuticos ou outros profissionais envolvidos nas etapas especificadas, desde o momento em que o paciente solicita o medicamento até sua efetiva dispensação. É importante destacar que quando o PCDT preconiza fármacos de diferentes componentes da assistência farmacêutica, haverá um fluxograma de dispensação para cada componente, ou seja, na atenção básica ou na média e alta complexidade, uma vez que o acesso a esses medicamentos ocorre de maneiras diferentes. Vamos dar uma olhada em outros aspectos importantes sobre o protocolo de artrite psoríaca. Perceba que no exemplo do PCDT de artrite psoríaca, há um fluxograma de dispensação para os medicamentos ibuprofeno e prednisona, que fazem parte do elenco do componente básico, e um outro fluxograma de dispensação para os demais medicamentos que fazem parte do CEAF. Já a ficha farmacoterapêutica contém um roteiro de perguntas com o objetivo de servir como instrumento para o controle efetivo do tratamento estabelecido.
Sendo assim, permite o acompanhamento dos pacientes com relação aos eventos adversos, exames laboratoriais, interações medicamentosas e contraindicações. Vamos agora ver outras informações sobre o PCDT. Essa imagem é apenas uma parte da ficha farmacoterapêutica do PCDT de artrite psoríaca, para que você tenha ideia de como essa ficha está estruturada. O guia de orientação ao paciente é um material informativo que contém as principais orientações sobre a doença e o medicamento a ser dispensado. Esse material pode ser entregue ao paciente ou servir como roteiro para orientação oral. Durante sua elaboração, teve-se o cuidado de utilizar linguagem que seja, de certa forma, fácil para a compreensão pelo paciente, ok? Vamos continuar essa aula. No PCDT de artrite psoríaca, veja que o guia de orientação ao paciente foi construído de forma a tornar rápido e claro o entendimento da diretriz diagnóstica e terapêutica. Uma dúvida comum envolvendo protocolos é a respeito do diagnóstico e acompanhamento a serem feitos por médicos especialistas. Você acha que o diagnóstico e acompanhamento sempre deve ser feito por médico especialista? Vamos dar uma olhada. A resposta para essa pergunta é não. No momento de elaboração dos PCDTs, o Ministério da Saúde possui o cuidado de não restringir o acesso aos medicamentos somente pela prescrição por médicos especialistas, exceto para os casos em que tal medida é realmente necessária e esteja descrita no protocolo. Deste modo, caso o PCDT não faça restrição que o diagnóstico ou acompanhamento do paciente sejam realizados por especialistas, o preenchimento do LME e da receita poderão ser realizados por médicos que atuem em qualquer nível de atenção à saúde, desde que devidamente registrados em seu conselho de classe. Já que estamos falando de diagnóstico e acompanhamento dos pacientes, é preciso esclarecer a diferença entre alguns termos que o PCDT adota, como deve e exige, e recomenda. Vamos ver o que significa isso. As palavras deve e exige significam uma obrigação. Dessa maneira, quando aparecem nos PCDTs, elas implicam que determinada conduta deve ser seguida no SUS. Vou dar um exemplo para você entender melhor esse caso. Veja, por exemplo, o PCDT da doença de Parkinson, onde aparece a seguinte informação: os pacientes devem ser atendidos em serviços especializados em neurologia ou geriatria. Dessa maneira, obrigatoriamente os pacientes devem ser atendidos por essas especialidades. Já a palavra recomenda não implica em obrigação, mas orienta que determinado procedimento ou conduta ocorra preferencialmente da forma indicada. Um exemplo disso pode ser visualizado no PCDT de doença de Wilson. Vamos ver. Recomenda-se que os pacientes sejam atendidos em serviços com especialistas em gastroenterologia e neurologia. Assim, perceba que não é obrigatório que atendimentos dos pacientes com doença de Wilson seja feito apenas por médicos especialistas em gastroenterologia e neurologia. Dessa maneira, médico de qualquer especialidade, desde que devidamente registrado em seu conselho, pode acompanhar o paciente e assinar tanto o receituário quanto o LME para a solicitação do medicamento do CEAF. Gostaria de orientá-los que essas palavras que nós falamos agora há pouco aparecem com frequência quando o PCDT estabelece condutas de diagnóstico ou acompanhamento dos pacientes. Sendo assim, da próxima vez que você for ler o PCDT, atente-se para esses aspectos, ok? Vamos continuar. Depois de já termos aprendido bastante sobre protocolos, é possível verificar que os PCDTs definem as condutas no âmbito do SUS, uma vez que estabelecem diagnóstico, tratamento e acompanhamento. Sendo assim, os PCDTs são instrumentos que reduzem a variabilidade assistencial ao uniformizar condutas para as situações clínicas que possuem protocolos publicados pelo Ministério da Saúde. Além disso, a publicação de protocolos proporciona educação profissional continuada, uma vez que possibilita o acesso de profissionais de saúde a textos técnicos produzidos com a melhor evidência disponível. Desta forma, uma vez publicados, eles possibilitam o acesso de profissionais de saúde a textos técnicos produzidos com a melhor evidência disponível. Os PCDTs são uma fonte confiável de informações para profissionais de saúde e pacientes.
Como os protocolos são elaborados com base nas melhores evidências científicas disponíveis, eles são instrumentos de garantia das tecnologias adequadas para cada situação clínica, uma vez que só está preconizado nos PCDTs aquilo que tem evidência de segurança, eficácia e custo-efetividade, não estando preconizadas tecnologias que não atendam a esses critérios. Os protocolos contribuem, portanto, para a organização dos serviços públicos de saúde, uma vez que apresentam informações para que os gestores de saúde possam organizar sua rede de serviços para atender os pacientes de determinada condição clínica, bem como subsidiam a realização da programação dos medicamentos do componente especializado. Contribuem também para o uso e a prescrição racional dos medicamentos, contendo indicações claras e baseadas em evidências para o início e suspensão dos tratamentos, além, claro, de recomendar as doses conforme cada situação clínica. Então é isso, chegamos ao fim e espero que vocês tenham aproveitado ao máximo as informações sobre protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Até mais! Espero que tenham aprendido bastante sobre protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Quaisquer dúvidas, acessem a plataforma e interajam com o seu tutor.